Apesar de todos os benefícios que a vida moderna traz para o desenvolvimento da saúde e da expectativa de vida, um efeito colateral nocivo continua assombrando o mundo. A poluição do ar. Seja nas grandes cidades com motores a combustão, indústrias, usinas de energia e mais, ou nas pequenas cidades com o desmatamento, pecuária e queimadas, o ar do planeta está atingindo níveis preocupantes de poluição. E alguns países estão em situações bem desesperadoras. Medir a poluição do ar não é tarefa fácil, pois a maioria dos governos locais não utilizam dados e sensores uniformizados. Assim, listas sobre as cidades mais poluídas podem variar. Porém, uma das ferramentas mais usadas por governos e agências ambientais para estabelecer padrões de qualidade do ar para limitar a presença de partículas PM2.5. As cidades mais poluídas do mundo estão em países emergentes e subdesenvolvidos, com destaque para a Rússia, Índia e China. Com o advento da sociedade moderna, cujo desenvolvimento esteve sempre atrelado aos sucessivos processos e etapas da industrialização, a urbanização intensificou-se em todo o mundo. Primeiramente isso ocorreu nos países centrais, que realizaram um processo industrial clássico no século XVIII, e, por último, a partir do século XX, nos países periféricos, que conheceram tardiamente os seus respectivos desenvolvimentos produtivos. A formação e o crescimento das cidades, quando ocorrem de modo acelerado tal como acontece nos países subdesenvolvidos atualmente, geram uma série de problemas sociais e ambientais em seus espaços geográficos. Uma grande quantidade de pessoas vivendo em um ambiente estruturalmente não preparado para o seu recebimento, somada à poluição de fábricas e veículos, tem como consequência, entre outros fatores, a elevação dos índices de poluição. Um estudo realizado pela ONG Instituto Blacksmith divulgou, em 2013, uma lista com as 10 cidades mais poluídas do mundo. Todas elas são de países subdesenvolvidos e emergentes, o que revela as contradições existentes no seio produtivo e urbanístico dessas cidades. Confira a lista a seguir. Primeiro lugar, Linfen, China. Linfen localiza-se na porção nordeste do território chinês, na província de Shanxi, e foi apontada como a cidade mais poluída do planeta. A principal fonte de poluição na cidade é a produção de carvão mineral, que emite uma enorme quantidade de pó no ar, poluição essa que, em virtude de sua elevada densidade, encontra dificuldade de se dispersar na atmosfera. Segundo lugar, Tianjin, China. A cidade de Tianjin apresenta elevados índices de poluição atmosférica em função da grande produção de chumbo no local, que é responsável por mais da metade da fabricação chinesa desse material. Tianjin, localizada na província de Anhui, é considerada 8,5 vezes mais poluída do que o máximo aceito pelas entidades chinesas de saúde. Além do ar, os solos e os rios também estão comprometidos, e quase 150 mil pessoas afirmaram ter sofrido contaminação por chumbo. Terceiro lugar, Sukinda, Índia. Essa cidade possui 97% das reservas minerais de cromo da Índia. No local, realiza-se a mineração desse elemento sem uma regulação ambiental, poluindo o ar, os solos e a única fonte de água potável da cidade e região circundante o rio Brahmani. Quarto lugar, Vapi, Índia. A cidade de Vapi tornou-se poluída em função de seu parque industrial que, normalmente, não respeita as normativas ambientais, gerando um elevado grau de agressão ao meio ambiente. A população sofre com constantes problemas relacionados com intoxicação, além de câncer de garganta e outras enfermidades causadas pela contaminação dos escassos recursos hídricos disponíveis. O lençol freático é 96 vezes mais poluído do que o máximo permitido pelas autoridades de saúde, o que atinge também a agricultura. Quinto lugar, La Oroya, Peru. Única cidade sul-americana da lista, La Oroya também sofre com a poluição por chumbo. A empresa estadunidense Doohan Corporation encontra-se na região desde a década de 1920, sendo apontada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como a principal responsável pelos problemas ambientais na cidade. A entidade também revela que 99% das crianças apresentam quantidades razoáveis de chumbo no sangue, que também se espalha pelos recursos hídricos e pelo solo da região, que devem se manter contaminados durante muito tempo. Sexto lugar, Dzержinsk, Rússia. A cidade tornou-se o centro de produção de armas químicas durante a Guerra Fria e hoje ainda se mantém na produção químico-industrial.
É considerada a cidade do mundo mais quimicamente poluída, com um elevado índice de mortalidade e uma expectativa de vida que não ultrapassa os 47 anos. Sétimo lugar, Norilsk, Rússia. Norilsk possui o maior complexo de fundição de metais pesados do mundo, produzindo cádmio, cobre, arsênio, zinco e outros materiais que poluem o ar. Além disso, a cidade é a maior produtora de níquel e paládio do mundo. Os elevados índices de poluição atmosférica, maiores do que o restante da Rússia em conjunto, provocam frequentes chuvas ácidas e graves problemas respiratórios. Oitavo lugar, Chernobyl, Ucrânia. Em função do famoso acidente nuclear, ocorrido em 1986, a cidade ainda hoje se encontra poluída pela nuvem radioativa que atingiu a região. Milhares de casos de câncer foram diagnosticados na localidade. Nono lugar, Sumgait, Azerbaijão. Setor industrial de vital importância para a extinta União Soviética, essa cidade possui um dos maiores polos petroquímicos do mundo, atividade responsável pela acentuada poluição atmosférica local. Apesar de boa parte das fábricas não estarem mais em atividade, os níveis de toxicidade do ar ainda são elevados e prejudiciais à saúde. Décimo lugar, Cabo, Zâmbia. Mais uma cidade afetada pela extração de chumbo. O principal problema é que essa atividade foi intensamente realizada durante o período de colonização britânica, de forma que as minas foram desativadas há muito pouco tempo. O índice de mortalidade no local é extremamente elevado em virtude da toxicidade da água. Enquanto isso, esses são os países com pior qualidade do ar no mesmo período: Bangladesh, Kuwait, Chad, Emirados Árabes Unidos, Índia, Iraque, Paquistão, Sudão, Bahrein, Nepal. Origem da poluição. Origem da poluição. Apenas 9% das mais de 7.800 cidades analisadas globalmente registraram uma qualidade do ar que cumpria os padrões da OMS, que afirma que os níveis médios anuais de PM2,5 não devem exceder 5 microgramas por metro cúbico. Em geral, o poluente PM2,5 provém de fontes como a queima de combustíveis fósseis, tempestades de areia e incêndios florestais. Para o estudo, pesquisadores analisaram a poluição dada por uma partícula em específico, a PM2,5. Conhecida por ser a menor poluente e também a mais perigosa, ela penetra profundamente no tecido pulmonar e também na corrente sanguínea. De acordo com o relatório, a crise climática tem papel fundamental na influência dos níveis de poluição atmosférica. Isso porque ela é agravada pela queima de combustíveis fósseis, o que também piora a qualidade do ar. A poluição não é apenas um problema ambiental, é também um problema de saúde pública. Estamos colocando em risco a nossa própria saúde e a saúde das gerações futuras ao permitir que a poluição continue a se espalhar sem controle. Precisamos tomar medidas urgentes para reverter essa situação. É preciso que cada um de nós faça a sua parte. Devemos reduzir o uso de plástico, reciclar o máximo possível, optar por meios de transporte mais sustentáveis e pressionar as autoridades a adotarem políticas mais rígidas contra a poluição. Não podemos mais ficar de braços cruzados enquanto nosso planeta sofre as consequências de nossa negligência. Temos o poder de mudar o rumo das coisas, de fazer a diferença. Mas para isso, precisamos agir agora. Não podemos mais adiar as medidas necessárias para combater a poluição. O tempo está se esgotando e se não agirmos rapidamente, as consequências serão irreversíveis. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu positivo. Obrigado!